Palmeiras para teste. Fiquei lá treinando 2 meses, 3 meses. E o que aconteceu? No último jogo, que era para mim fazer o teste final, e teve um jogo, né, um jogo decisivo, eu catei 2 pênaltis. E nesses 2 pênaltis eu fui muito bem no jogo, assinei. E desde então começou a minha vida no Palmeiras. 89 para 90, eu disputei um campeonato paulista emprestado pelo Palmeiras em Bugaçu. Tem lá na minha autobiografia, quem entrar lá vai ver. Eu voltei, né? Disputei a São Paulo em 90. Em 91 vou para Brasília disputar um campeonato da primeira divisão pelo Ceilândia. O César Maluco era treinador. E lá eu fui vice-campeão. Olha só como é a minha história. Sozinho, hein? Fui vice-campeão. Mas aí você já tinha o vínculo com o Palmeiras, já, o Palmeiras emprestou você. Emprestou. Já me profissionalizou, estourou a idade, 20 anos para 21, fui para Brasília. Lá disputei o campeonato brasiliense e fui vice-campeão. Melhor goleiro do campeonato. Quando eu retornei para o Palmeiras, na virada de 91 para 92... Cabelão. Essa época não tinha jeito. O cabelão era... E aí aconteceu, o presidente, que era o seu Faquina... Sim, Carlos Faquina. Sim, esse cara aí, eu devo muito a ele. E aí ele falou assim, poxa vida, o Sérgio, a gente vê falar, ele tá lá num time aqui, time ali, e ele vai muito bem. Quem é esse goleiro? Vamos botar ele pro profissional. E nessa época, o Nelson Batista era treinador do profissional em 92. Porque o Nelsinho explodiu em 90, sim, né, com o Novo Horizontino, né? E depois em 92 ele estava lá. E aí eu vou pro profissional 92, subi, tava o Carlos, goleiro, Ivan, Carlão, o Veloso, César, eu, o Wilton e o Paulo, 7 goleiros. Aí você tem a pré-temporada, tal, eu chegando, e aí eu não tinha assinado o contrato ainda, não tinha nada decidido. Aí o que aconteceu? Nos treinamentos eu tinha 79 quilos, 1,89 m. Você imagina como eu estava... Não, não estava voando, eu estava começando a ganhar massa, porque você tem que... O goleiro treina muito. E aí, do nada, um mês de treinamento, eu comecei a ganhar posição. De sexto, fui para quinto e tal. Os outros goleiros foram embora, ficou o Carlos como primeiro, o Ivan como segundo, o Veloso foi emprestado, que queria sair, que não queria ser o terceiro. E aí, quem ficou o terceiro? O Nelson Batista me escolheu. Aí eu assino meu primeiro contrato, 92, e vou até a final... Vocês se lembram disso? Quem é São Paulino sabe e quem é palmeirense sabe. Em 92 o César foi o goleiro titular e eu fui reserva. Sim, eu me lembro em 92, inclusive, até comentei, participei de um podcast famoso aqui em Boituva, está explodindo a região, na Marra, você conhece? Na Marra, já ouvi falar. Marra, da Lilian. Sim. E eu comentei no podcast da Lilian, do São Paulo de 92, que foi o maior time que eu vi jogar. Máquina. Inclusive o São Paulo foi campeão do mundo, foi no Japão. De 90 a 92 o São Paulo era uma máquina. Uma máquina. E chegou até 94. Até 94. Até 94. Que aí nós começamos a aí a Parmalat chegou e começou a fazer frente, né? Mas eu lembro que em 92, vocês perderam de 4-2. São Paulo tinha ganho um Mundial, sim, voltou para jogar a final do Paulista. E aí vocês perderam. E nessa final, o que aconteceu? Engraçado que o César era o titular e eu era reserva, né? E eu me lembro até hoje na concentração. O César falou assim, nossa... E, cara, quando você é jovem, eu tinha 22 anos. Aí ele, poxa vida, não acredito que vai ser eu que vai tirar o time da fila. O César... Aí eu falei... E eu tava torcendo, porque, pô... Eu saí do nada. E a gente começou... Eu tava na final paulista, cara. Sim. Como reserva. E aí, daqui a pouco, fomos jogar com o São Paulo. São Paulo massacrou a gente. São Paulo era uma máquina. Não, era uma E aí aconteceu... São Paulo é campeão em 92. O César tava com os 2 joelhos machucados. E aí essa história é onde eu entro. O Veloso já era ídolo do clube. Sim, porque o Veloso começou, explodiu em 89. Ele tinha sido emprestado porque ele não queria ser o terceiro goleiro. Quando ele vai no União São João jogar, e aí vira para 93, o Palmeiras começa a contratar. Mazinho, Zinho, Edmundo, Edilson, aquela máquina. Evair, Antônio Carlos, Kleber. Então formou uma seleção. E quando vai nos goleiros, o que aconteceu? O Veloso voltou e foi o titular. Que ele era conhecido, sim, já, o Veloso. Ninguém conhecia o Sérgio. E eu fiquei como segundo goleiro, renovei o contrato mais um ano, porque na época era um ano. Né? E eu renovei o contrato, eu, segundo goleiro. O Marcos estava na base, no Júnior, tinha sido campeão do Júnior, veio como terceiro. E o César estava operado. O Veloso, Serjão e Marcão. Aí o César operou o joelho e ficou encostado. Começou o Paulista. Veloso primeiro, o segundo e o Marcos terceiro. Quarto jogo, o Veloso se machucou, quebrou o dedo, entrou o Sérgio. Aonde começa a minha história. Aí eu dou sequência até o final do Paulista, eu sou campeão, o Marcos reserva. Assim. E aí, 17 anos, quem tirou o time da fila foi eu. Cara, e ó, palmeirense